Tem um trabalho do Vincent Hahnemann, um pesquisador inglês. Já ouviu falar? Não. Não? Põe aí pra gente, produção. Ele fez a pesquisa pra saber que tipo de homem a mulher gosta, que tipo de perfil ela costuma conversar no Tinder, que tipo de características elas respondem que são positivas nos homens, que tipo de característica física ela costuma considerar como, enfim, dignas de apreciação, admiração e tudo mais. Ele fez algumas perguntas para as mulheres de forma anônima para responderem, tá? Então, assim, era uma coisa bem interessante nesse sentido. E ele vai concluir que o que as mulheres gostam é esse Dark Gentleman. Que é um cara que é educado, cavalheiro, gentil, amoroso. Mas ele é assertivo. Autoconfiante e tudo mais. Só que aí ele vai dizer que as origens dessas características são diferentes. As origens das características do cara ser autoconfiante, dele ser assertivo e tudo mais, pode deixar, não conseguiu achar, não conseguiu. Mas deu pra perceber que aí tem texto dele sobre esse assunto. Essas características vêm da tríade negra. A tríade negra é maquiavelismo, Eu conheço. narcisismo e sociopatia. Então, essas características do perfil psicológico, esse seria o homem ideal das mulheres. Principalmente das mulheres consideradas mulheres do século XXI. A gente tem que considerar que todo mundo pontua um pouco na tríade negra, né? Se a gente for analisar. Homens pontuam da mesma forma que as mulheres pontuam. Eu não tô dizendo na mesma... Como eu poderia dizer? Na mesma classificação. Mas tu consegue medir homens e mulheres em relação à tríade negra. Agora, o meu ponto é que... Veja que é possível, ainda assim, equilibrar essas características. Porque geralmente eu vejo alguns homens afirmarem de que as mulheres gostam de ser maltratadas. Eu não acredito que elas gostam de ser maltratadas. Na verdade, elas têm atração por determinadas características que eventualmente virão acompanhadas de ônus e desvantagens. E aí, por uma questão intuitiva ou por uma atração muito forte por determinadas características, elas se submetem a relacionamentos ruins e disfuncionais por causa daquelas outras características que elas valorizam mais, entende? Então, é diferente tu dizer assim, ó, fulana de tal gosta desse homem porque ele a maltrata. Não. Ela gosta desse homem, provavelmente, porque ele é uma pessoa assertiva, é uma pessoa dominante, é uma pessoa ativa e dona da própria vida e, eventualmente, vai ter que lidar com o ônus dessas características, entendeu? Então, é diferente dizer que elas gostam dos homens por características negativas. Não, essas características negativas, elas são as desvantagens que acompanham essas características positivas. Inclusive, um exemplo aí que todo mundo entende, artista. Todo mundo gosta da arte dos artistas, né? Principalmente aqueles mais virtuosos e prodigiosos, pessoas que são revolucionárias, que realmente têm algo profundo e significativo para dizer. Não raramente essas pessoas são desequilibradas emocionalmente. Não raramente. São pessoas desajustadas socialmente. Não raramente são pessoas desorganizadas, caóticas, indisciplinadas, porque é um ônus de todas as outras características que as proporcionam criatividade, que as proporcionam ser disruptivas em valores, em traços estéticos, em narrativas, enfim. Então, faz parte. Não faria sentido a gente dizer, não, as pessoas gostam dos artistas porque eventualmente eles entram num hotel e eles atiram uma televisão do 9º andar. Não é por isso, entendeu? As pessoas toleram isso porque eles demonstram, eles oferecem algo que tem muito valor para as pessoas, que é o que eles têm a dizer através da arte, sabe? Então você acredita que, na verdade, é uma escolha consciente entre ônus e bônus? Não acho que seja tão consciente assim, sabe? Eu penso que... Você não acredita que, caso a pessoa com esses comportamentos disfuncionais pare de agir assim, pare de replicar tais comportamentos, etc., que ela também perca a atração por essa pessoa? Peraí, eu não entendi muito bem a tua pergunta. Se essa pessoa que tem qualidades, também tem desvantagens e defeitos e disfuncionalidades na sua personalidade, se essa pessoa parar de agir com esses problemas de lado positivo, porque ela trabalhou, se investigou, foi pra terapia e tudo mais, escolha aí o que você acha que funciona. Você acha que se essa pessoa parar de agir assim, ela também, digamos, perderia um pouco da atração? Não. Você acha que não? Não, eu discordo. Eu penso que, na verdade, demonstraria uma posição em direção a esse cara aqui, esse ideal. O Dark
gentleman, entendeu? O Dark Gentleman é assim. Exatamente. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é sofisticada, entendeu? Então, ele é um homem assertivo e autoconfiante, mas ainda é carinhoso, ainda é educado. Mas o cara dos 50 tons de cinza também é. Oi? O cara dos 50 tons de cinza é o Dark Tudo bem, mas Gentleman. aquilo ali também é uma fantasia, né? Eu não sei até que ponto existiria uma disposição pra pessoa se A fantasia relacionar. existe e também faz sucesso porque faz parte daquilo que as pessoas desejam na realidade. Mas eu tenho inúmeras fantasias absurdas e eu não levaria inúmeras delas a cabo. Nenhum grau. Em menor grau, Só assim, se a gente fosse falar, por exemplo, controlado. roleplay, por exemplo. As pessoas estariam interpretando papéis por um determinado período. Ok, mas isso é completamente diferente de você querer se sujeitar e viver esse estilo de vida, entendeu? Eu não me submeteria a viver um relacionamento de submissão de 24 horas por dia o resto da minha vida. Eu jamais conseguiria fazer isso. Submissão sexual? Não, de submissão que nem do... Dos 50 tons de cinza? 50 tons de cinza, entendeu? Você sabe que os 50 tons de cinza fez sucesso entre as mulheres casadas, acima de tudo, né? Foram as mulheres casadas elas que... devem estar entediadas do relacionamento delas. Como a própria... A tal da Erika B lá, que é a escritora, né? Como a própria Erika falou, o que fez realmente ela assumir a personalidade, botar a cara e tudo mais, foi depois do sucesso estrondoso que fez o escrito, óbvio. Mas acima de tudo, porque ela viu que era uma coisa que estava na cabeça dela, estava na cabeça de todas as mulheres acima de 30 Principalmente anos. as casadas. Casadas e tudo mais. Interessante. Deve ser porque elas talvez estejam entediadas, né? Do relacionamento, cansadas, não estão mais se sentindo desejadas, Ou que elas não admiradas. casaram com um bilionário, rico, cheio de avião, iate. Mas a questão é que é a mesma coisa o conto de fadas da pornografia, né? Os homens, eles querem transar com uma super ultra mega gostosa, com uma cintura de pilão, com peitões e uma super Mas ultra ele não mega quer casar bunda, com ela. etc. Não, mas... Casar com ela, não. Claro, mas esse não é o que tá em jogo. A questão é o que tá gerando desejo sexual nas pessoas. O que tá gerando desejo sexual nessas mulheres? Esse cara tem inúmeras características que são atraentes pra elas. Da mesma forma que esse homem está atraído sexualmente por essa mulher que tem essas características. Mas a mulher casa com o cara, acima de tudo. Tem uma coisa interessante. Você já chegou a ver Oi. esses dark romances que estão vendendo muito hoje? Não, é que eu não tenho interesse, né? Então, Não? não. Mas assim, Eu gosto de romance, tá? Eu sou bem romântica. Mas eu sou um pouco mais exigente Mas em literatura. pra deixar de modo superficial, você concorda que é pornografia pra mulher, né? Concordo. Que o pornô da mulher é esse dark romance. Sim, é uma fantasia. Do cara meio malvadão, Sim. o cara meio bandido, ou outro que é traficante. Sim. E prende a mulher lá dentro do castelo dele Sim, e tal, e sim. faz ela se apaixonar e Sim, coisa do tipo. Sim. Esse tipo de conteúdo fazendo sucesso, como você vê que tipo, também causa uma distorção, do mesmo jeito que a pornografia causa distorção na mente dos homens? Já que é uma distorção visual. Boa pergunta. Eu não tenho evidência pra afirmar uma isso. espécie de dessensibilização. Ela fica dessensibilizada perante o... Relacionamento abusivo, talvez? Não, um pouco disso, mas também, tipo, o que seria o relacionamento normal. Entendeu? Entendi. Tu acha que talvez... Como eu poderia dizer... Aumentasse demais as expectativas do que é um relacionamento comum? Seria isso? Do que acontece no relacionamento comum, porque você vai acordar com aquela pessoa e vai tomar banho com essa pessoa e vai fazer necessidades do banheiro com aquela pessoa em casa, entendeu? Mas é que a gente também tem que considerar que... Coisas que são da realidade. E aí, eu tô falando, se você tá pensando em viver uma fantasia de cunho meio predatório e de caráter sexual, entendeu? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então, eu não tenho evidência de que isso distorceria de modo tão profundo assim a percepção das mulheres a respeito do que é um relacionamento comum. Porque, primeiramente, essas mulheres elas já sabem que é um relacionamento comum. Tu mesmo acabou de me dizer que, significativamente, as mulheres que mais gostam desse tipo de romance são as mulheres mais velhas e casadas. Então, elas já têm uma percepção não apenas teórica e abstrata do que é um relacionamento comum, mas como elas vivem um relacionamento comum. Então não faria nem sentido dizer que elas distorceriam que elas vivem algum tipo de fantasia a respeito de algo que poderia acontecer. Não, elas já vivem um relacionamento comum. Mas, assim, o que me parece, pode ser que eu esteja completamente errada, é que essas mulheres estão entediadas. Elas estão enjoadas do relacionamento. Só que, olha só,
Isso aqui também é uma hipótese minha, tá? Eu nunca investiguei cientificamente a fundo sobre isso. O que eu percebo é que, ao longo dos anos de um relacionamento estável, além de acontecer por questões evolutivas e que a paixão dura cerca de 3 anos e, portanto, o fogo cai, a frequência sexual vai reduzindo com o tempo, certo? Só que temos uma questão aí muito importante, um fator X, que é a distinção que os homens têm com as mulheres de testosterona. Então, os homens, no geral, eles têm um desejo sexual mais intenso do que as mulheres, certo? Veja que, pra mulher ela ter, no geral, uma média, vontade de fazer sexo, ela tem que ter algum tipo de conexão emocional. Ela tem que admirar o parceiro, ela tem que olhar pra ele e achar que seja uma pessoa inteligente, interessante, dedicada, trabalhadora, etc. Emocionalmente resiliente, enfim, uma pessoa interessante, tá? Pro homem, o que importa pra que ele tenha vontade de fazer sexo? Se ele vê a mulher dele de calcinha e sutiã, Exatamente. já é o suficiente. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Então, eu vejo que muitos homens, eles se sentem injustiçados de que a mulher enjoou deles. A questão é que eles também enjoaram da mulher, no geral. A questão é que ele não precisa de muito pra expressar desejo, pra ter vontade de fazer sexo com essa mulher. Porque se não fosse a esposa dele, seria, sei lá, qualquer outra mulher que passasse na frente dele e se oferecesse. Então, o ponto é que eu não vejo motivo pra demonizar essa indisponibilidade sexual da mulher no casamento pelo simples fato de que há menos testosterona e esse relacionamento já deixou de ser novidade pra essa mulher. Muitas vezes, inclusive, ela tá estressada, ela já tem uma dupla, tripla jornada, ela vive sob uma rotina enfastiante, entediante e previsível. O cara, talvez, ele não seja muito criativo sexualmente também. Ele não tenha muita disposição em agradá-la, sabe? De realizar algum tipo de fetiche. Entende? Então, deixou de ser uma novidade, sabe? Então, eu acho que pro cara, ele tem uma facilidade em manter esse desejo. Porque se não fosse a esposa, seria qualquer outra. Não é exatamente porque ele deseja a esposa, eu amo Senão ela. ele não transava com prostituta de 50 reais. Exatamente, entendeu? Se fosse só por beleza, por atração exclusiva por ela, não haveria tanta traição. A gente sabe que não é assim, entendeu? É mais por uma questão de variabilidade sexual, de variação, né? De se relacionar com várias mulheres diferentes, do que necessariamente uma atração exclusiva por aquela, entendeu? Enfim. Sim. Mas eu só vou discordar num ponto que você falou. Eu acho que causa, sim, uma distorção na percepção da mulher. Tanto o soft porn dos livros de literatura atuais, tanto o Instagram, por exemplo, quando ela recebe muita validação, quando ela recebe, sabe, uma percepção de que ela é muito desejada, então, e de repente ela pode. E a distorção é justamente essa. É uma distorção no sentido de que talvez o que tá lá fora seja melhor. Ah, não, eu acho que isso acontece. E aí, por isso, você tem uma percepção de que talvez seu casamento esteja no lixo e você precisa dar o pé dali, entendeu? Eu penso que isso acontece com homens e com mulheres. Aliás, eu vou te dar um exemplo que é muito interessante. Um amigo meu, Felipe Novaes, ele estuda bastante sobre psicologia evolutiva, cognitiva, enfim. E ele, recentemente, na verdade, o ano passado, ele trouxe um caso muito interessante numa palestra que ele deu no Congresso de Psicologia Brasileira baseada em evidências, né? E aí, foi um caso de uma tribo indígena, em que aquela tribo possuía um determinado padrão de beleza, tá? Então, as mulheres tinham determinada altura, determinado peso, determinado cabelo, etc. A partir do momento que esses homens dessa tribo indígena passaram a ter contato com pornografia, eles ficaram viciados naquele tipo de característica, entendeu? Então, aquelas mulheres da tribo deles já não eram mais tão interessantes e atraentes pra eles. Eles ficaram viciados em um tipo de corpo, de aparência, de padronização ideal que não correspondia com o que aquelas mulheres tinham naquele local. E a gente chama isso de hiperestimulação. E também acontece em pássaros. E o exemplo análogo que ele tinha dado, posso estar dizendo isso errado, porque já faz um tempo que eu ouvi, de que quando as mães dos passarinhos, elas tinham que alimentar os seus filhotes, elas os reconheciam pela tonalidade vermelha da penagem deles. E aí eles fizeram um teste, se não me engano, e os
filhotes, os supostos filhotes delas, alguns específicos, tinham uma tonalidade de vermelho muito mais flamejante e intensa. E aí elas só alimentavam aqueles passarinhos, entendeu? Porque havia uma hiperestimulação cognitiva daquela fêmea em alimentar os passarinhos, aqueles especificamente, sabe? Então, eu entenderia, talvez, esses soft porns que tu tá se referindo aí como uma hiperestimulação, da mesma forma que a pornografia. E aí, a gente poderia chamar coloquialmente de vício, tá? Coloquialmente, porque psicologicamente, a níveis... sob critérios científicos, não existe vício em pornografia. O que existe é vício em sexo, entendeu? Então, em um sentido coloquial, a gente poderia dizer que existe uma hiperestimulação gerando uma compulsão de algum tipo, em algum nível. Se a tribo indígena, se o carinha lá que teve acesso à pornografia, ele se viciou tão rápido assim, então provavelmente seria mais uma questão de que antes ele só conhecia um tipo de mulher. Pode ser. Por isso que eu tô dizendo que tem a ver com o que tu falou sobre ter um determinado critério e aí depois que ele descobre aquele, o anterior é insuficiente. Entendi. Poderia ter algo análogo assim para as mulheres? Sim. Penso que sim, com certeza. Hoje em dia, o mercado sexual ele é mais competitivo, considerando as possibilidades de encontrar algo melhor, entre aspas. Mas, assim, de modo dissonante, as pessoas têm se relacionado cada vez menos, né? E eu também não sei se isso acontece somente por uma questão de que as pessoas têm saído cada vez menos de casa, ou também tem esse fator relevante de que elas nunca se sentem satisfeitas em se relacionar com um determinado tipo de pessoa. Sempre vai ter alguém melhor, então elas não assumem o relacionamento com um determinado tipo de pessoa, né? Enfim, não sei. Mas pode ser essas várias coisas, ou inúmeras outras que a gente ainda não tem conhecimento. Bom, mas concordo. Acho que tem essa dessensibilização pros dois lados. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, no meu caso, é que à medida que eu fui ficando mais velha, eu passei a valorizar características que quando nova eu não valorizava. E aí eu começo a me sentir meio tia, sabe? Meio vó. Mas todo mundo é conservador depois de certa idade, porque você começa a conservar as coisas que são importantes. Não, mas eu mesmo digo que assim, você tenha ou que você não tenha e tenha deixado passar. Mas eu digo em algumas características que elas não são necessariamente conservadoras, mas eu acho engraçadas. Você tá extremamente conservador hoje. Eu vou dar um exemplo. É o tipo de elogio que geralmente uma tia ou uma avó dão pra um rapaz quando vai na sua casa. Que homem educado. Mano, eu acho isso tão importante pra mim hoje. Sabe? De eu sentir atração por uma pessoa. Entre tantas características, uma delas é a educação. Em que eu percebo que é um homem gentil, educado, que espera o seu momento de falar, que é doce e simpático com as outras pessoas, sabe? Que é receptivo, que escuta os outros. É uma pessoa, assim, que visivelmente ela é educada, que considera os interesses dos outros, sei lá. Você é uma pessoa difícil de agradar? Não, eu não acho que sou. Não? Não, eu acho que... Para de zoar com a minha cara, eu não acho que eu sou difícil de agradar. Sai daí, Ju. Talvez um pouco, não sei. Não, assim, mas pra digamos, você ter uma antipatia é meio fácil. Não. Pra uma pessoa me gerar antipatia, eu acho que é difícil. Só que pra me gerar realmente uma vontade de me relacionar, aí é mais difícil. Ah, não, isso daí sim. Isso daí, claro. É difícil. Mas gerar antipatia, não. Não? Não. Eu acho que, no geral, até que eu sou bem tolerante, assim. Acessível, aberta a vários tipos de comportamento. Inclusive, às vezes, uma pessoa ela pode ter me gerado uma antipatia inicial, mas 100% das vezes eu vou dar inúmeras oportunidades pra eu mudar de ideia, assim. Tipo, 1, 2, 3 vezes, e aí eu penso, eu tava errada. E geralmente isso acontece. Na maioria das vezes eu tô errada em ter tido uma antipatia inicial por alguém. Então você teve antipatia. Oi? Então você teve. Não, claro que eu tenho eventualmente antipatia, isso é inevitável. Mas o meu ponto é que essas antipatias, elas são incomuns, e mesmo quando elas acontecem, eu costumo dar uma segunda, terceira chance, entendeu? Tá certo.